Olá, gente. Hoje eu resolvi perder a timidez e deixar uma palavra de Deus aqui para vocês no canal, que o Espírito de Deus colocou no meu coração essa madrugada. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14. A cura de um lunático. E, quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-lhe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, e saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, nós acabamos de ler um texto e aqui nós poderemos tirar muitas lições do verdadeiro Evangelho de Cristo. Os discípulos estavam seguindo Jesus, foram chamados por Jesus, e quando um pai apresentou um filho oprimido aos discípulos, para os discípulos orar, repreender aquele mal, eles não conseguiram. E Jesus repreendeu eles asperamente, dizendo: Ó geração incrédula, ou seja, sem fé, que não crê, e perversa, má, até quando eu vou estar com vocês e vou ter que suportar isso de vocês, essa falta de fé? E aí Jesus, diz a Bíblia que Jesus foi, expulsou o mal, expulsou o demônio, porque aquele mal era causado no menino por causa do demônio, e o mal saiu. E aí os discípulos em particular foram perguntar para Jesus por que não puderam expulsar. Aí Jesus falou: por causa da vossa pouca fé. E se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode pedir para esse monte para lá, daqui para lá ele vai, e nada vai ser impossível. Quer dizer, a fé vai mover montanhas, vai fazer o impossível acontecer. E mais dois itens necessários para isso acontecer. Porque essa casta, esse gênero, esse tipo, essa raça de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Então Jesus foi e fez a obra e deu mais uma lição para os seus discípulos, e essa lição é para nós também. Você que faz a obra de Deus, você que louva, você que prega, você que diz ser evangelista, missionário, missionária, pastor, etc. Precisa estar na tua vida esses três itens para você cumprir com o chamado de Deus. Porque nós podemos perceber hoje em dia muitos pregadores que pregam 1 hora, pregam 2 horas, e não acontece nada. Não tem cura, não tem milagre, não tem batismo, não tem renovo. A pessoa entra oprimida, sai oprimida. Tem medo de orar por um canceroso. Está assim hoje em dia o Evangelho. Os pregadores preocupados mais em imitar fulano, imitar ciclano, copiar esse, copiar aquele que é famoso, e deixam de orar mais, jejuar mais e se encher do Espírito de Deus, da unção de Deus. Muitos cantores, muitas cantoras estão preocupados mais em cantar bonito. Qualquer pessoa hoje em dia canta bonito, prega bonito, hoje em dia até padre prega bonito. E o Evangelho de Deus não consiste só na letra, em palavras persuasivas, mas em demonstração de virtude e poder. Porque o Evangelho do Senhor é transformação para todo aquele que crê. Se a pessoa crê no Evangelho, se a pessoa ouve o Evangelho verdadeiro de Jesus, ela é transformada, ela é liberta, ela é curada, ela é renovada, ela é batizada, Deus opera na vida dela. Quando a pessoa ministra, faz a obra de Deus, debaixo da unção de Deus, da direção de Deus, cheia do Espírito de Deus. O que mais você pode ver hoje em dia é os pregadores, as pregadoras, os cantores, tudo só fazendo, se preocupando em cantar bonito, em pregar bonito. Estuda teologia e deixa a teologia subir para a cabeça, e ao invés de pregar o que Deus manda, de pregar direcionado por Deus, vai ler livro, vai ler história, vai colocar na pregação para ampliar, para aumentar a mensagem, não ter preocupado em deixar Deus usar.
Nada contra ter teologia, mas há algo contra quando a pessoa deixa subir para a cabeça e faz as mensagens pela teologia e não direcionados pelo Espírito de Deus, que conhece a necessidade da igreja. Não se preocupe mais em ser um copiador, um imitador, mais um pregador, mais uma pregadora. Se preocupe e busca para você ser um porta-voz de Deus na terra. Para isso, tenha fé. Jejue mais, ore mais. Hoje em dia a pessoa não consegue jejuar 1 hora, 2 horas, ainda vem com essa ideia de jejum parcial. Onde você vê isso na Bíblia? Jejum com água, jejum com salada, jejum de Daniel. Tudo invenção humana. Nós podemos analisar que a igreja em nossos dias, a maioria, estão na carne, não no espírito. As igrejas lotam e não acontece nada. A pessoa entra de um jeito e sai do mesmo jeito. E eu quero citar para você aqui um exemplo. Quando a pessoa tem fé, quando a pessoa ora, quando a pessoa jejua, quando a pessoa dá lugar para Deus capacitar, para Deus encher. Quando você prega, quando você louva, quando você ora, algo tem que acontecer. Porque você não está falando, você não está fazendo por você mesmo. Você está fazendo pela direção de Deus, cheio da unção de Deus. Como disse Davi quando ele estava prestes a morrer, as suas últimas palavras ele disse: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, a sua palavra esteve na minha boca. É isso que tem que acontecer em nossas vidas. Deixar o Espírito de Deus nos usar. Falar na nossa boca. Não falar o que quer, o que pensa, decora um texto, copia a mensagem, vai ali, fala o que quer, faz o que quer. Temos que aprender a sermos instrumentos de Deus, para a glória do nome dele, edificação da igreja e derrota do inimigo. Você sabe de Davi, até quando ele tocava um instrumento, a sua harpa, o espírito mau, o espírito maligno fugia de Saul, que estava atormentado pelo espírito maligno. Você sabe que Pedro, aquele homem indouto, aquele homem letrado, diz a Bíblia, um pescador, que era ignorante, tudo dele é à base da espada, toma lá da cá, bruto. A partir do momento que ele recebeu o batismo no Espírito Santo, que ele foi cheio do Espírito de Deus, do poder de Deus, no dia de Pentecostes, na primeira pregação dele, na primeira ministração dele, quase 3.000 almas se converteram, tão a ponto de arrependidas que já foram para se batizar nas águas. Hoje em dia os pregadores pregam, uma pessoa não aceita Jesus, não se arrepende, ou quando aceita, ou quando entrega a vida para Jesus, não está arrependida, daqui a pouco volta para o mundo, a vida continua do mesmo jeito, não há transformação, não há libertação. Porque o que convence o homem e a mulher do pecado é o Espírito de Deus. Mas quando você fala inspirado por Deus, algo acontece no coração, na vida da pessoa. Você sabe que esse mesmo homem, nós vamos citar mais exemplo dele aqui, Pedro. Você sabe que ele tinha tanta fé, o que está falando aqui na Bíblia, que Jesus falou, por causa da vossa pouca fé. Ele tinha tanta fé, ele foi tão cheio do Espírito de Deus, da unção de Deus, da ousadia de Deus, que quando ele subia ao templo, a oração nona, que no horário de lá, quer dizer 3 horas da tarde, ora, Pedro e João, eles subiam ao templo para orar, para orar. Hoje em dia os crentes não querem orar. Hoje em dia você vai na igreja, a pessoa dobra o joelho, 1 minuto de oração e olha lá. Não tem entrega. Eles subiam ao templo para orar. A intenção deles era ir no templo para orar, buscar Deus. Nós estamos precisando de buscar mais a Deus. E diz a Bíblia que se depara com um coxo, com um paralítico, com uma pessoa que não podia andar. E devido a essa deficiência, ele estava ali esperando as pessoas que passassem para pedir esmola, porque era o meio que ele podia adquirir o seu alimento, porque ele não podia trabalhar. E Pedro ele pediu a esmola e estendeu a mão. E Pedro não teve nenhum medo, nenhuma timidez, nenhuma vergonha, porque estava cheio do Espírito de Deus. Dá para você perceber e sentir, quando você lê esse texto, a unção forte que estava sobre a vida dele. Que ele falou para o paralítico: olha para nós. Mandou o paralítico olhar para eles. O paralítico olhou, esperando receber alguma coisa, alguma esmola. Era a esperança dele. Mas quando você se depara com um homem de Deus, com uma pessoa usada por Deus, realmente algo acontece no seu lar, na sua vida. Assim aconteceu através do ministério do profeta Elias, do profeta Eliseu, as viúvas, as pessoas que eles visitavam, que iam ao encontro deles, recebiam a bênção de Deus. Então Pedro disse, fitou os olhos nele e disse: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou.
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E para provar que ele tinha tanta fé, ele nem esperou o paralítico levantar. Ele mesmo já pegou na mão e ajudou, ele levantar, e diz a Bíblia que o paralítico saiu saltando, entrou no templo, dando glórias a Deus. É isso que é o Evangelho de Deus, quando a pessoa está cheia da unção de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito de Deus. Ela tem ousadia, ela não tem medo, Deus usa a pessoa, pode ser para o que for. Outro texto, em Atos capítulo 10, quando esse mesmo Pedro entra na casa de Cornélio para pregar a palavra de Deus. Diz a Bíblia que quando Pedro abriu a boca para ministrar a palavra de Deus, todos foram cheios do Espírito de Deus e começaram a profetizar e falar novas línguas. Assim como Paulo também colocava a mão sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito de Deus. Outra referência sobre Pedro, era tanta unção na vida do homem que as pessoas pediam que ao menos quando Pedro passasse, a sombra dele pairasse sobre os enfermos para que fossem curados e os oprimidos libertos. Isso é unção de Deus, é unção na vida da pessoa. Mas hoje em dia falta isso na vida de muitos. Por quê? Não se preocupem em orar, não se preocupem em jejuar, não se preocupem em buscar a Deus, se preocupem mais com a letra, se preocupem mais em falar bonito do que ser porta-voz de Deus na terra. E Pedro não era uma pessoa que estudou teologia, letrado, doutor, etc. E foi isso que Deus fez através de Pedro. Quer pregar, quer fazer a obra de Deus, quer louvar, quer orar e Jesus operar, Jesus curar, Jesus libertar, Jesus operar maravilhas? Se encha do poder de Deus, se encha do Espírito de Deus, se encha da unção de Deus. Porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida, no seu ministério. E Deus vai operar quando você louvar, quando você pregar, quando você louvar, quando você orar. O Senhor vai renovar, o Senhor vai batizar, o Senhor vai encher as pessoas do Espírito Santo, o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai fazer grandes coisas. Porque no teu chamado está a presença de Deus, está a unção de Deus. Você sabe que antes de Davi ir para a batalha enfrentar o gigante, quando ele foi ungido com óleo, diz a Bíblia que o Espírito de Deus, a partir daquele dia, se apoderou de Davi. Quer ser porta-voz, quer ser usado por Deus, deixa o Espírito de Deus se apoderar da sua vida. Mas ao invés de você deixar o Espírito de Deus se apoderar da sua vida, se encher do Espírito Santo, como diz a Bíblia no livro de Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você se embriaga com a ira, com rancor, com furor, com a inimizade, com disse-me-disse, com a discórdia, com tantas coisas que não presta, ao invés de se encher do Espírito de Deus. Nós sabemos que nós só vamos vencer as lutas do inimigo se nós nos enchermos do Espírito de Deus. Não se preocupe em falar bonito, se preocupe em falar o que Deus manda, porque quando você fala o que Deus manda, Deus opera. É por isso que muitos pregadores têm medo de falar o que Deus manda, têm medo de falar a verdade, se preocupam mais com a mídia, se preocupam mais com o status do que falar a verdade de Deus. Por isso que não há libertação, não há transformação. A pessoa vai para a igreja, aceita Jesus e continua do mesmo jeito. Muitas vezes está na igreja, continua mexendo com droga, continua bebendo, continua no homossexualismo, na prostituição e tantas coisas erradas, mas está ali na igreja, sua capa, o coração ainda está contaminado, porque não houve libertação, não houve transformação, porque muitos têm medo de pregar a verdade, e a verdade de Jesus que liberta, que transforma. E quando você prega inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus, Ele que vai convencer a pessoa dos seus pecados. Como eu acabei de dizer, pregar bonito qualquer um prega, cantar bonito qualquer um canta. Pare com essa besteira de ficar copiando mensagem dos outros, mensagem de pregadores de renome. Cantar bonito. Se preocupe em ser um adorador, uma adoradora. Esse é o segredo para o Senhor operar. Ah, mas eu não sei cantar. Não importa, a Bíblia diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao nome do Senhor. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você que não sabe da minha história, eu sou gago de nascença. E eu sou muito gago, a minha família me conhece, pessoas que conversam comigo sabem. E quando eu era adolescente, que eu ia na padaria comprar pão, alguma coisa, eu escrevi um bilhete para dar para o vendedor, para que ele lesse o meu pedido e me atendesse sem precisar de eu falar. Olha a situação. Principalmente na escola, quando eu precisava chamar para fazer alguma leitura, nossa, o coração batia forte.
E no começo da minha conversão, no meu chamado, em 94, em abril, o Senhor me chamou cadeirante, porque quando eu estava de pé eu não queria saber de Deus, estava no mundo atolado, no lamaçal, mas o Senhor me livrou da morte. Eu até pretendo, quando eu puder, ir lá, num lugar lá, na Casa Verde Alta, gravar, tirar foto, um vídeo de onde eu caí, para vocês verem que a minha vida é um milagre, eu sou um milagre, porque onde eu caí era para mim estar morto e ter ido para o inferno. Aproximadamente 3 andares. E o Senhor, no começo da minha conversão, começava a me dar as mensagens em sonho, pregação em sonho. E eu estava numa igreja que era cheia de gente, vários pregadores, né? Igreja Deus Amor. Aí quando Deus me dava a mensagem em sonho, não demorava muito, a regente da mocidade me chamava para me pregar domingo no culto de mocidade. E eu falava não. Várias vezes, não. Até que o ponto ela me perguntou, por quê? Eu falei, porque eu sou gago. A minha desculpa era eu sou gago. A minha desculpa era que nem Moisés. Olha, eu sou pesado de língua, eu sou pesado de boca. Quem sou eu para ir até Faraó? E Deus disse para ele, ó, quem fez a boca do homem, Moisés? Quem fez o mudo, o cego, não sou eu, portanto vai, que eu vou ser com a tua boca. Muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus para olhar para a nossa capacidade, para nossas impossibilidades. E nós mesmos barramos, impedimos o trabalho de Deus na nossa vida. Mas como nós damos lugar para Ele e cumprimos o seu chamado, Ele nos honra. Até que Deus vai e usa a boca dessa regente e fala para mim, olha, vai chegar o momento que você vai querer pregar, fazer a obra de Deus, não vai poder. E aconteceu isso. Quando eu mudei para cá, não podia ir para a igreja, era difícil de sair de casa, só meus pais podiam ir para a igreja, eu não podia ficar em casa. E aí eu me lembrei dessa palavra e comecei a se humilhar para Deus. E quem se humilha para Deus é exaltado. Eu falei, Senhor, se o Senhor me dá mais uma oportunidade, eu vou falar que o Senhor manda. Porque desde o princípio, quando eu me converti, que o Senhor começou a me dar as mensagens, Ele falou para mim, Ele me deu uma visão em sonho. Eu estava num ônibus, tinha uma pessoa careca, uma jovem careca, com câncer, e eu colocava a mão sobre a cabeça e ela recebia cura. Ele falou, com gagueira ou sem gagueira, abre a boca e fala o que eu mando. E eu desobedeci essa ordem, paguei o preço. Mas quando você ainda está vivo, você ainda tem esperança de se arrepender, de se humilhar, de mudar de vida, de alcançar a sua vitória, de ser melhor. Aí eu fiz o propósito com Deus, Senhor, eu posso ficar roxo, eu posso ficar vermelho, eu posso ficar azul, eu vou falar que o Senhor manda. E Deus que é bom, permitiu abrir a igreja pertinho aqui de casa, os irmãos começaram a vir me buscar e começou as oportunidades para pregar de novo. Mas eu fui. No começo, foi difícil, gaguejava demais, as pessoas davam risada de mim, eu comecei a fechar os olhos para não ver, mas eu me mantive ali. Até que o pastor da igreja falou, eu vou te dar uma oportunidade não só para você pregar hoje, mas para você fazer uma campanha aqui. E eu fiz a campanha, Deus me revelou o tema, me revelou as mensagens e fizemos a obra de Deus. Com dificuldades, mas depois Deus começou a me honrar. Então quem me ouve hoje em dia pregar, ministrar, fazer a obra de Deus, não diz que eu sou gago. Porque isso é de mim, essa capacidade de mim é o Espírito de Deus que capacita quando você dá lugar. Talvez se eu não fosse gago, estudasse, buscasse um monte aí, eu ia me engrandecer, achar que eu falo bem, como muitos, né, se acham, os grandes pregadores falam bem, teologia até o tutano, então se acha que falar muito bem, etc. Mas o negócio não é falar bem, o negócio não é falar bonito, o negócio é falar o que Deus manda, o negócio é ser porta-voz, o negócio é ser ministro usado por Deus. Isso sim tem valia diante de Deus. Aí Deus começou a me enviar, já preguei em vários ministérios aqui em São Paulo, no interior, e Deus começou a me usar, a operar maravilhas, curas, milagres através da minha vida, mesmo na cadeira de rodas. Ele falou que mesmo aqui Ele ia me usar. Entendeu? E tem me usado. Então não importa a sua condição, não importa que você se ache inferior a alguém, não sei cantar, aquela pessoa canta bonito, vai rir de mim, não sei falar, aquela pessoa... Você está como Moisés, como Jeremias, Senhor, quem sou eu? Eu sou uma criança apenas. Deus disse, não digas eu sou uma criança. Porque onde eu te enviar você vai ir, o que eu te mandar falar você vai falar. Ele foi um profeta. Pagou o preço, mas foi usado por Deus para falar o que Deus manda. Foi parar no calabouço, mas fez o que Deus manda. Era que nem Elias. Falava o que Deus mandava, sofria consequências, mas fala o que Deus manda. Mas hoje em dia as pessoas não estão preocupadas em falar o que Deus manda. Engole e fala o que eles querem. O que agrada o ego das pessoas. Por isso que as igrejas estão como estão. Frias, não tem milagre, não tem cura, não tem libertação, não tem transformação de vidas. Pregam 1 hora, 2 horas... E fala tão difícil que a pessoa precisa procurar no dicionário o que significa aquela palavra. O Evangelho do Senhor Jesus é simples. Ele pregou o Evangelho simples, mas que liberta, que transforma, que muda
as pessoas. Ele mesmo disse aos seus discípulos, quando eu vos enviar, quando você chegar aos cenários e etc, não se preocupais com o que vos vai falar ou dizer, porque na mesma hora o Espírito de Deus vos ensinará o que há de falar. É o Espírito de Deus que tem que falar por nosso intermédio. Por isso que as igrejas estão esse caos aí que está acontecendo hoje em dia. Aí as igrejas fecham de novo. Aí o povo começa a se debater, se degladiar, criticar, julgar, falar um monte desse, daquele, culpar esse, culpar aquele. Não é momento de culpar esse, culpar aquele, é momento de se preparar, é momento de buscar Deus. Sabe o que é momento da igreja fazer hoje em dia? Como Deus disse a Salomão, quando o povo pecar, quando o povo estiver ferido, olha, se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. É isso que Deus espera da igreja. Mas as pessoas estão confiando mais no presidente, estão confiando mais no prefeito, estão confiando mais no deputado, estão confiando mais nesse cano do que confiando em Deus. Brigando por causa do homem, se degladiando ao invés de se humilhar. E só Deus pode repreender esse mal que está assolando o mundo. Não fazem como Esther, que fez um voto, um propósito de jejuar e buscar Deus, para Deus tocar no coração do rei, para que fizesse para ela, desse para ela a liberdade dela fazer o pedido que ela estava precisando, para Deus livrar o povo da morte. E ela buscou e Deus tocou no coração do rei, moveu, que ele deu a liberdade para ela fazer o pedido, ela fez o pedido e alcançou a resposta de Deus, porque buscou, orou, jejuou. Os crentes hoje em dia não querem buscar, só querem brigar. Aí muitas vezes você vê a cantora lá cantando, tão lindo, decente. Quando você vai ver na rua, ou no Facebook, ou onde for aí, tá parecendo uma piriguete. Os pregadores abalando, falando bonito, quando vai ver por aí tá parecendo um playboyzinho na rua. Não tem diferença, hoje em dia o evangelho, você não sabe quem é crente, quem não é crente. Ah, mas o senhor não está preocupado com aparência, o senhor não está preocupado com roupa. Está sim, porque em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23 diz que nós sermos irrepreensíveis em tudo e a nossa santificação no corpo, alma e espírito. Não adianta você falar que Jesus está preocupado só com o seu coração e se vestir que nem uma periguete, se vestir indecente e falar que o Senhor está preocupado com o seu coração. O Senhor habita no templo limpo e o que está no coração vai refletir por fora. Mas você não pode tropeçar numa pedra que você já abre a boca e fala um palavrão. Que cristianismo é esse? Tem que haver transformação, tem que haver libertação, tem que haver a mudança de vida. Os crentes hoje em dia estão conformados com o mundo, e a Bíblia diz para nós não se conformar com esse mundo, mas converter, mas transformar pela renovação do entendimento. Hoje em dia não há transformação, a pessoa chega na igreja de um jeito, continua do mesmo jeito, e está louvando, está pregando, está lá. Depois quando pensa que não cai, por quê? Porque nunca foi liberto, nunca foi liberta. Cedo ou tarde vai cair, porque quem está de engano não permanece na casa de Deus. Não adianta você se preocupar porque você faz o bem, porque você faz boas obras, porque você ajuda fulano, ciclano, que você vai para o céu. O que vai te levar para o céu é você crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e viver em novidade de vida, porque as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Você vê lá que Zaqueu, ele subiu na árvore, na figueira, para ver Jesus, que ele tinha sede de ver Jesus, sede de ver aquele homem que orava, que pregava e Deus operava. Ele subiu na árvore para ver Jesus, e Jesus já olhou ele e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E foi na casa deles, Zaqueu recebeu ele alegre, e a partir daquele momento a vida de Zaqueu mudou. Aquele homem que cobrava imposto além do que era necessário, se arrependeu tanto que falou: olha Senhor, eis que restituo 4 vezes a quem eu tenho defraudado, pegado sem direito. Olha aí, arrependimento é isso. Mas hoje em dia as pessoas estão na igreja, aceitam Jesus e continuam fumando, continuam bebendo, continuam cheirando, continuam fazendo o que não presta. E de ser crente, crente até o diabo é. Nós precisamos deixar o Espírito de Deus encher a nossa vida, nos transformar e fazer de nós instrumentos em suas mãos para que haja conversão, para que haja libertação, para que haja transformação e para que a igreja seja edificada, o inimigo derrotado e o nome do Senhor glorificado. Você que cumpre a missão de Deus, você que prega, que se diz pastor, evangelista, missionário, e muitas vezes você fica lá no altar, as pessoas adorando, fazendo a obra de Deus,
O povo dando lugar para Deus, sentindo, e você fica na sua cadeira com as pernas cruzadas, como se fosse um advogado, um delegado, um prefeito, sei lá o quê, choco, morto. Depois, quando pega no microfone e quer abalar, vai se encher do Espírito de Deus, vai contagiar o povo com a presença de Deus. É momento de nós se despertarmos, porque os dias são maus. Os dias são maus. Não é momento de brincar e não perder tempo com asneira. É momento de buscar Deus. Porque diz a Bíblia em Efésios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então eu estou aqui para deixar essa palavra para vocês, que veio ao meu coração essa madrugada. Eu queria gravar uma live, né? Mas eu ainda não posso, porque tem que esperar 24 horas. Mas o meu canal é pequeno ainda, então dá para esperar mais um pouco. E conto com o apoio de vocês que vê esse vídeo. Peço que vocês compartilhem, deixem o seu like, não por anúncio. Estamos aqui, quero que meu canal seja um canal de bênção para vocês. Quer ser usado por Deus? Seja fiel. Ore, jejue, porque o inimigo não vai resistir quando você pregar, quando você orar, quando você louvar. Vai haver libertação, vai haver transformação, vai haver cura, vai haver milagres. Deus vai te usar na terra com poder e autoridade, como usou Pedro, como usou Paulo e outros mais, que foram porta-voz na terra. E por que nós não podemos ser? Nós podemos ser muito mais. Cabe nós sermos fiéis, estamos na posição de Deus. Por que eu disse que nós podemos ser muito mais? Por quê? Porque quando quando Elias, o profeta tão abençoado, sabia que Deus ia tomar ele e levar para o céu, ele falou para Eliseu que, olha, pede-me o que tu quiseres, antes que seja tomado de ti. Olha a sabedoria de Eliseu pedir. Peço que haja em mim porção dobrada do Espírito que há em você. Ele não pediu igual, ele pediu o dobro. Aí Elias falou, olha, coisa dura me pedisse, mas se você me ver quando for tomado, assim se acontecerá. Então, você quer alguma coisa? Pague o preço, busque, insista, persevere, permaneça buscando. Ah, mas eu já busquei. Ah, você buscou, mas tem que buscar até receber. Aí Eliseu, onde que Elias ia, Eliseu ia atrás. Estava sempre ali na brecha, ligado. E ele viu. Ele ia ser tomado dele num redemoinho, levado ao céu. Separou ele um carro de fogo. E a capa de Elias caiu sobre ele. E a partir daquele momento, o ministério de Eliseu foi ainda mais abençoado do que o de Elias. Por quê? Porque até mesmo quando Eliseu morreu, diz a Bíblia que veio uma tropa de soldados, e um soldado ferido morreu e caiu na sepultura de Eliseu, onde só estavam os ossos. E diz a Bíblia que o esqueleto, ao morto, ao tocar nos ossos de Eliseu, reviveu, ressuscitou. Olha a unção que havia no homem, ficou até nos ossos. Quando você tem unção, você vai orar para uma pessoa, a pessoa vai receber vida, a pessoa vai receber cura, a pessoa vai receber libertação. O inimigo vai cair por terra, o Senhor vai batizar, o Senhor vai renovar, o Senhor vai fazer grandes coisas. Porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Deus abençoe vocês. Ah, mas ele não disse que é gago. Eu sou gago, mas quando eu abro a boca para falar a palavra de Deus, a gagueira some. É o Espírito de Deus. É a unção de Deus. Então busque ela, para que você tenha um ministério abençoado, como teve as pessoas da Bíblia e outros mais. Então, eu vou colocar aqui um finalzinho de um hino, para vocês verem o que faz a diferença, o que opera na sua vida e através de você. O que é? Vou colocar aqui para você ouvir. Então, eu peço a vocês desde já, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe se puder, continue ajudando o meu canal. E eu vou colocar aqui um pedacinho aqui, para você ver aqui. Aqui, ó, o finalzinho desse hino aqui, ó. Quer que Deus faça a diferença na sua vida através de você? Sabe o que você precisa para isso acontecer? É no quê? É nesse aqui, ó. É a unção de Deus que nós precisamos, para o Espírito de Deus operar nas nossas vidas e na vida das pessoas. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, permitindo Deus.